a ideia de como é que trabalha o Tá na Rua, desde da pequena roda inicial, artesanal que nós fizemos, até os desfiles de escola de samba, até as grandes festas populares que eu fiz em vários lugares, fiz no Rio de Janeiro, no Nordeste, em Minas Gerais, grandes cortejos contando história, investi muito nos cortejos, e até chegar à ideia de que teatro é um cortejo permanente. Todo teatro é cortejo. Mesmo a peça realista da burguesia é um cortejo original, é o ditiramo. A tragédia grega é o cortejo. Ela se desenrola, vem as alas, vão cantando, dançando, vem as alegorias, tudo se vai em forma de cortejo. A narrativa shakespeariana é um cortejo, tudo flui no teatro. A gente tem um grupo de atuadores, então a ideia da tribo estava ligado a essa inspiração nos povos originários. E os atuadores, na verdade, não é um termo que foi criado pelo Oinóis, mas foi apropriado pelo Oinóis. E para o Oinóis, atuadores, resumidamente, seria a fusão do ator com o ativista político, que é esse ator que está preocupado que seu teatro tem uma função social, né, que diga algo, né, sobre a sociedade em que vivemos, sobre o momento em que vivemos, para os homens desse tempo. A ditadura causou uma dispersão absoluta dentro do teatro brasileiro. O teatro brasileiro era um pouco a vanguarda cultural, né? Estava no teatro isso, né? Opinião, Oficina, Arena, CPC, aquela coisa toda, um movimento muito forte que foi uma debandada geral. A gente passou a viver uma época que era a época dos monólogos, né? As pessoas indo para a televisão, porque as pessoas precisavam sobreviver, né? E foi tudo, acho que nesse momento, acho que essa década de 80 é um momento de retomada, de reconstrução, e eu acho que o Galpão entra muito nessa esteira aí desse momento. Projeto do Grupo de Teatro Tá na Rua, patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura. A Prefeitura investindo em arte pública. Arte pública é ordem pública. Assim que as chamadas liberdades democráticas começaram a aparecer no país na década de 80, nós também começamos a avançar na nossa militância artística. Né? Depois de uma década de 70, de muito recolhimento, muita angústia, mas também muito estudo. E quando chegou no final da década de 70, eu tinha uma ideia muito clara de que eu não queria mais continuar nas salas fechadas, porque eu via que aquele teatro que eu estava fazendo nas salas fechadas estava servindo muito bem ao que estava instalado no poder. E, naturalmente, as minhas investigações nesse sentido foram me encaminhando para as questões as mais variadas, a dramaturgia, o ator e, principalmente, o espaço. Eu já não me aguentava mais dentro dos espaços fechados. Os meus atores desciam do palco, né? Eu trabalhava nos espaços abertos, eu tinha partido para as salas do Museu de Arte Moderna, eu cheguei a fazer espetáculos em quadras, em lugares grandes, e em todo momento eu falava, não é, ainda há questões que eu preciso resolver. E essas questões são espaciais. Eu falei, em todos os lugares que eu fui, eu ainda tenho uma parede contornando o meu espetáculo. Eu quero fazer um espetáculo que não haja nada em torno dele, em que ele mesmo seja o seu limite, que ele esteja inserido em algum lugar, mas que ele faça a construção. E esse lugar tinha que ser realmente um lugar público. Hoje eu chamo lugar público, antes eu chamava espaço aberto.
ser um lugar público, eu teria que ir para o espaço aberto, onde não havia limites, para eu saber qual é o meu limite. Falei, eu vou para o espaço aberto para saber o meu limite. Então, eu fui para as ruas, para o espaço aberto, para fazer investigações a respeito das relações do espaço. E larguei tudo, fui tocar tambor na praça. Quando eu fui para a rua, encontrei o povo, encontrei a cidade sem estratificação social, encontrei a população viva, toda a representação da estratificação social estava ali em torno de mim, na minha pequena roda. Quando eu comecei a entender isso, foi uma avalanche, mas uma avalanche enorme o contato com aquela gente, os com dente, os sem dente, os pobres, os ricos, os de gravata, os sem gravata, a prostituta, o menino de rua cheirando colo, o cachorro, o mendigo, entende, o viado, o outro, a mulher, tudo ali em torno de mim, o branco, o preto, todos organizados de acordo com o espetáculo e não de acordo com a classe social que eles pertenciam. Isso foi uma coisa maravilhosa. Entrar em contato com essa gente explodiu a minha cabeça. Explodiu a minha cabeça porque eu entendi Shakespeare, eu entendi o Molière, eu entendi os gregos, mas entendi instantaneamente. Pá! Claro que foi essa gente pobre que está aí que produziu a genialidade desses autores. É por isso que eles são eternos, porque eles escreviam para uma plateia heterogênea, eles não escreviam só para um lado, só para uma fatia da estratificação social. Escreviam para todos, porque até então a estratificação social era completa na plateia. Depois daquilo, com a Revolução Francesa, a burguesia vai tomando os espaços do teatro, o teatro se fecha numa sala fechada, numa sala italiana, e faz para um público específico. Eu retomei, eu voltei na história, eu vou voltar lá atrás, antes que a burguesia tivesse se apropriado do teatro, antes que a ética e a estética burguesa tivessem interferido no comportamento dos atores, dos autores, da plateia, antes que essa nova realidade que se estabelecesse no mundo determinasse qual era o entretenimento dessa gente, eu vou voltar. Voltei ali atrás, voltei para a rua. Fui para a rua, voltei atrás e comecei a repensar o teatro. A partir dali, mudou tudo. Mudou tudo mesmo. A dramaturgia não fazia mais sentido, apesar do que o resultado principal foi ter entendido a dramaturgia shakespeariana. Mas a dramaturgia não fazia mais sentido e eu não podia levar a dramaturgia que eu tinha da cena italiana, conforme eu conhecia, para a rua. A arquitetura não tinha mais sentido, porque o espaço era delimitado pela área de atuação dos atores, não tinha mais nada a ver. O ator também começou a se transformar. E eu comecei a ver que se não tivesse o ator em cena, não valeria a pena. O que existe no teatro é o personagem. O ator não existe. O ator é o personagem. E para mim, ali naquele momento, ficou claro instantaneamente que uma coisa é certa: é o ator sem o personagem. Entende? É ator sem personagem. Então, teatro sem arquitetura, dramaturgia sem literatura, porque não é a literatura que vai pegar num evento desse de rua, e o ator sem personagem, porque ele precisa estar absolutamente livre e à vontade para se exercer totalmente. Voltei lá. De lá é que eu vim me desenvolvendo esses anos todos trabalhando nos espaços abertos, pensando qual é a dramaturgia dos espaços abertos, pensando qual é o ator dos espaços abertos e pensando de que maneira se organiza um espetáculo no espaço aberto. Começa a se constituir em 77. Na realidade, é um ano de muita ebulição à volta das manifestações políticas de rua pela democratização no país. Então, são jovens artistas, alguns estudantes de teatro que estão descontentes com a situação política do país, né? Se vive a ditadura militar ainda, e com o teatro convencional, o seu aprendizado, o teatro que estava sendo feito aqui na cidade naquele momento. É essas ideias que levam esse grupo de jovens artistas se reunirem, chamarem, se autodenominarem "Oi, nós aqui outra vez", como uma palavra que trazia esse sentido da resistência, da volta a um teatro
de combate. Seus primeiros espetáculos não era o palco convencional, já era a ideia do primeiro espaço do grupo, que também chamamos Teatro Oi Nós Aqui Outra Vez. Era uma pequena garagem, um pequeno espaço que tinha sido uma boate, onde o espectador já compartilhava com os atores a cena. Então já havia essa ideia do espectador dentro da cenografia. E já se discutia a questão da criação coletiva, no nosso entendimento, a encenação coletiva. Quer dizer, os atores, eles também atuando enquanto encenadores. Havia ainda muita repressão policial. Então, o Oi Nós Aqui Outra Vez, o Teatro de Rua do Oi Nós, ele surge com as manifestações políticas. Surge associada a manifestações populares, dando um caráter lúdico, inovador, no sentido de um cortejo que acontece reivindicando algumas questões que a gente considerava urgente de serem discutidas. Isso a gente vive 81, 82, 83, ainda cada vez que o Oi Nós Aqui Outra Vez vai para a rua, existe a repressão policial, o esquete que foi preparado, a gente não consegue repetir porque a polícia vem, quebra os adereços, os bonecos, prende atores, existe uma situação muito de repressão ainda muito presente. No momento que essa repressão diminui, o grupo então começa os seus primeiros espetáculos de teatro de rua e nesse aspecto de inovação de linguagem. Então, o nosso primeiro trabalho era sobre a questão do genocídio dos índios, né, dos povos originários da América. O Teon, Morte em Tupi-Guarani, esse primeiro espetáculo, e a gente só, quando usava a palavra, era em Tupi-Guarani, quer dizer, não tinha essa comunicação direta com o espectador. Havia uma linguagem ritualística, um movimento muito lento, então era um estranhamento dentro do cotidiano da cidade quando o grupo apresentava o Teon. Se usava máscaras enormes, então havia essa linguagem de performance, essa linguagem das artes plásticas, né? Eram quase como estátuas os personagens, os atores interpretando esses indígenas com máscaras e indumentárias que ampliavam o seu corpo. O Oi Nós Aqui Outra Vez, ele experimentou nessa sua trajetória de teatro de rua diversas linguagens, desde o teatro ritual, que estava presente no primeiro espetáculo, depois a gente também voltou à temática do genocídio indígena com a Dança da Conquista em 90, mas a gente trabalhou a seguir nos anos 80 com Brecht, A Exceção e a Regra, e se trabalhou também com Augusto Boal. Por duas vezes a gente adaptou textos do Boal para o teatro de rua, então já trazendo a figura do palhaço na adaptação da Revolução na América do Sul e depois na Heroína da Pindaíba, que era uma adaptação do Homem que Era uma Fábrica. O início do grupo é bem polêmico, porque havia uma crítica não só à situação política, como uma crítica ao teatro que existia aqui na cidade e no país, né? Porque essas ideias do encenador como dono do espetáculo, né, estava aí, disseminada por todo o país. O Galpão nasceu em 82, quando dois diretores de uma companhia alemã, o Teatro Livre de Munique, vieram a Belo Horizonte, deram uma oficina, depois voltaram, deram uma outra oficina, dessa vez de teatro de rua, Festival de Inverno da Universidade Federal aqui de Minas Gerais, em Diamantina, e
na continuação dessa oficina, montaram um espetáculo, que foi a Alma Boa de Setsuan do Brecht. Esses alemães, eles tinham um trabalho assim muito de teatro de rua mesmo, de cabaré, uma coisa muito grotowskiana, também brechtiana, assim, de música, de pernas de pau, a coisa do circo, um teatro muito físico, né? Essa oficina de teatro de rua nos deu esse instrumental que era trabalhar na rua. A Alma Boa de Setsuan teve uma temporada que foi final de outubro, e já em dezembro nós estreamos um sketch de rua que chamava E a Noiva Não Quer Casar. Né? Então, já muito colocando em prática num espetáculo teatral tudo aquilo que a gente tinha aprendido com esses alemães, né? A gente estava vivendo sob os anos de chumbo, né? Aquela coisa da ditadura. Eu lembro que em 82, que nós inclusive fomos presos, assim, a gente tinha uma coisa assim, um pouco pesada, que era fazer um espetáculo em pernas de pau que juntava 500 pessoas nas praças do centro de Belo Horizonte. Isso causava uma certa inquietação, um incômodo, né, para as instituições, para a segurança, vamos dizer. Se sentiam ameaçados, né? E era uma coisa que nem fazíamos muito conscientemente, como sendo algo revolucionário. Éramos jovens atores que queríamos fazer teatro. Era uma vez Verona, onde o ódio entre duas famílias, nobres, mas insanos, treme-luz no fio das adagas e no fio estrepitoso das espadas. Se você pensar aqui em Minas, nessa época, existia um teatro, sem depreciar o teatro amador, que eu acho que tinha coisas muito boas, mas a organização teatral era uma organização amadora, no sentido que as pessoas faziam teatro, trabalhavam com teatro, mas tinham uma outra ocupação que as sustentasse. E no nosso caso, não que a gente começou já ganhando dinheiro com teatro, mas a gente tinha um firme propósito desde o começo de viver de teatro. E curiosamente, o teatro de rua, nesse sentido, foi muito, muito positivo para nós, porque nós começamos a desenvolver uma estratégia de produção, de venda, de contato com prefeituras, e eu acho que é um momento também histórico no Brasil que a sociedade civil está tentando se reorganizar, né? O Galpão ele vem um pouco nessa esteira mesmo, né? De uma sociedade civil que começa a ir para a rua, pedir a anistia, a volta dos exilados, essa coisa toda, né? O direito ao voto. A gente participou ativamente dessa campanha, né? E é interessante que nesse momento, na década de 80, o Galpão participa ativamente. A gente tenta criar uma espécie de uma rede de grupos, Tá na Rua, o Oi Nós, o Emboaça. A gente começa a criar uma rede de encontros de grupos, né? Movimento de teatro de grupo, que isso eu acho que é um momento muito importante no Brasil. Ô meu, eu vou morrer! Você não vai morrer, Alceu! Nós somos um trio! Nós vamos chegar a Jerusalém, como você uma vez sonhou. Eu nunca sonhei, meu. Como nunca? É inventado. No princípio, logo bem no princípio mesmo, houve uma convergência e uma dedicação bem maior a um trabalho meramente físico. A gente fez muita aula de circo, mas logo a seguir as exigências de projeto, de repertório, já com o Arlequim, foi uma montagem, vamos dizer, caracterizada por uma estrutura de direção coletiva. Mas ao final, faltando um mês para a estreia, nós não tínhamos nem a adaptação que pretendíamos fazer e nem o texto prontos. Então pedimos socorro a um grande amigo nosso, uma pessoa de teatro também, que foi muito importante para a gente também, num certo momento, o Wade Ribeiro, Arlequim, Servidor de Tantos Amores, que era uma adaptação que pretendíamos fazer, que acabou não se realizando. Nós finalmente conseguimos ganhar uma concorrência em teatro, para ficarmos
2 ou 3 meses em cartaz, eram 8 atores no palco, tinha dia de ter mais gente no palco do que na plateia. Quando montando o Arlequim, tivemos conhecimento do texto que viria a ser o espetáculo Comédia da Esposa Muda, que era um canovaccio, e após o Arlequim, parte do elenco que participou do Arlequim, do grupo, e permanecemos o que ia formando a base, a espinha dorsal do galpão, e com isso agora vamos fazer para a rua a Comédia da Esposa Muda, e que foi um grande sucesso. Nos rendeu o convite fomos a princípio ao Peru, quase que fomos ao Peru pagando para ir, e ali conseguimos convite para ir à Europa, e fizemos uma turnê pela França, pela Itália, por mais de 2 meses e meio ao todo. Tá na rua é arte pública na cidade, tá na rua é ordem pública, choque de arte. Quando eu estou dizendo eu fui para a rua, eu não estou dizendo que eu fui sozinho para a rua, que eu tinha um coletivo de trabalho. Nós discutimos anos e anos a nossa atividade. Nós todos, atores do Tá na Rua, nós éramos todos estratos de classe média, jovens, brancos, estratos de classe média, nos dedicando ao teatro, e que tiveram a coragem de vir atrás de mim, um diretor famoso que larga tudo e se mete num buraco em Niterói para estudar uma peça anticomunista chamada Morrer pela Pátria. Essa peça era uma peça sobre a intentona comunista de 1935. E o autor solicitava uma intervenção maior do governo brasileiro em cima disso, para que não se repetisse mais essa loucura dos comunismos. Era um folheto fascista mesmo, anticomunista declarado. Durante 3 anos nós estudamos ali e começando a ver como aquela estrutura familiar que a peça mostrava, como aquela história, como os valores que estavam ali eram muito parecidos com a gente. Começamos a perceber que a ideologia contaminava o afeto também, que era impossível você ignorar a contaminação ideológica do seu afeto. E eu comecei a ver que eu tinha que quebrar a couraça ideológica que não me permitia que o meu afeto se manifestasse com total liberdade. Por causa dos valores que eu recebia, os valores ideológicos, a educação que eu recebia, a minha noção de Deus, de sexo, da realidade, da sexualidade, tudo isso eu tinha que rever junto com os meus atores. Eu tinha um grupo de atores que se dispôs a fazer isso comigo. À medida que a gente tirava da nossa estrutura a classe dominante, começava a aparecer dentro da gente uma outra classe que estava massacrada, dominada, que era liberta, era alegre, era popular, era expansiva e tudo. Começamos a descobrir uma maneira muito mais viva de representar. Foi então a fase que nós começamos a pensar que nós tínhamos que recuperar a indignidade perdida. Entende? A indignidade dos atores de rua, a indignidade dos atores da comédia dell'arte, a indignidade de uma forma de representação que não agradava aos intelectuais, a indignidade de uma possibilidade humana que não se idealiza, mas se coloca como ela é. Ao tentar recuperar a indignidade perdida, nós recuperamos uma possibilidade de avanço muito grande, trabalhando coletivamente. Então, quando eu fui para a rua pela primeira vez, eu tinha um grupo. Eu tinha um grupo que trabalhava, nós não sabíamos direito o que nós queríamos fazer, nós sabíamos muito bem o que nós não queríamos fazer. Eles já não crescem como antes. Existe algum sombrio. É preciso abrir uma clareira no rosto. No Ainais existe um estímulo a gente trabalhar coletivamente desde a primeira oficina que tu for fazer. A gente é estimulado constantemente a criar cenas coletivamente, a discutir elas coletivamente. Bom, isso inicia nesse processo de aprendizado e, óbvio, se dá em todas as instâncias, tanto na questão de cuidado com o espaço, na questão administrativa e, obviamente, na cena.
na cena, que é esse nosso grande momento de partilhar, além de nós conosco mesmo, de partilhar com o público. E essa construção da cena se dá com esse encontro com o outro. Um homem planta um rebolinho de maniva, aquela maniva com 10 dias tá inchada, começa a nascer aquela folha ovalhada, ali vai se criando aquela obra positiva, muito esverdeada, muito linda e muito viva. Embaixo cria uma batata que engorda e faz crescer. Aquilo dá farinha. O coletivo não é uma massa de gente igualzinha que pensa tudo igual. Não é isso. E nem sequer que seja isso. Então a gente não vai buscar o tempo inteiro que as pessoas fiquem parecidas. A gente, na verdade, vai buscar consensos. É um exercício de convivência e de construção coletiva. E isso vai se dar na cena. Tendo a vivência das duas coisas, que é da organização do grupo, do dia a dia, abrir a sede, abrir a escola, organizar as apresentações, ensaiar, depois que o espetáculo está pronto para manter o espetáculo vivo, e ir para a sala de ensaio criar, com certeza o aspecto autogestionário e coletivo se dá plenamente na sala de ensaio. Porque a gente não acredita, né, não parte do princípio, nós somos todos iguais, todo mundo tem experiências diferentes, mas na sala de ensaio a diferença não vai ser do teu espaço para criar. Todo mundo vai ter o mesmo espaço para criar e para propor. Cada atuador vai trazer a preocupação de, quando eleger um elemento, um espaço, uma cor, uma música, ele tem que fazer muito sentido para sua cena. Não pode ser decorativo. Tem que ser como num ritual, em que todos os objetos são plenos de significado. O exercício na criação coletiva, ele é muito de direção também. Cada atuador vai ser muito diretor, vai ser muito encenador. Então a gente vai estar sempre exercitando essa visão. A percepção que tu tem de dentro da cena e a percepção que tu tem muitas vezes de fora da cena, que tu pode dar o feedback do teu colega. É um exercício de encenação que respeita muito a visão do ator. Porque é o próprio ator que está se exercitando como encenador. A ideia sempre é o coletivo. Então se procura desenvolver durante o processo de criação do espetáculo, a gente vai desenvolvendo também a ideia dos adereços, da indumentária, da cenografia, da iluminação. É um processo conjunto, o grupo vai se apropriando de técnicas para executar. Então, ou o grupo faz uma oficina para aprender a manipular, a trabalhar determinada técnica, para depois a gente ter essa experiência, esse conhecimento para investir na criação do nosso espetáculo. O amor que tu me tinhas era pouco, se acabou, laia, laia. O galpão é constituído por um grupo de atores. Eventualmente, um de nós assume o papel do diretor, mas é um grupo de atores que trabalha muito, mais frequentemente, com diretores convidados. E nós temos essa constituição um pouco sui generis. Agora, além de vários problemas que isso nos traz, assim, de decisões que às vezes são muito complicadas, muito discutidas, né? Tem um lado interessante porque, de certa maneira, a linguagem do galpão é uma linguagem que ela se renova muito, porque ela é muito moldada por esses encontros com esses diferentes diretores. O galpão definitivamente não tem método. Eu acho que o processo colaborativo é um método do Antônio Araújo, do Vertigem, do Abreu, né, da Escola de Santo André, que foi aplicado aqui na Escola do Galpão, no Galpão Cine Horto. Agora, o Galpão já fez espetáculos com um processo colaborativo. Por exemplo, o Trem Chamado Desejo. Era um processo bastante nos moldes do colaborativo. Agora, e teve dramaturgia do Luiz Alberto Abreu. O Abreu, a gente como atores, a gente trabalhava as cenas, apresentava para ele assistia e trazia um outro roteiro, a gente retrabalhava o roteiro. Era uma ida e vinda com um diálogo nosso enquanto atores, e o Chico Belucci como diretor e o Abreu. Agora, nós não temos um método
pronto. Nós não temos assim uma cartilha. Acho que cada grupo tem que achar o seu caminho. Talvez a direção coletiva funcione para um grupo muito bem. No nosso caso não funcionou. A gente claramente viu que ali, nesse processo do Arlequim, a gente se perdeu completamente. A gente não soube conduzir um trabalho e no final foi isso que o Toninho falou. A gente, na boca da estreia, a gente tinha um remendo que não era nem o texto, nem uma adaptação do texto. A gente já tinha um processo que a gente já trabalhava com Ulisses, que a gente chama de workshop, que era do Ulisses, né? O Ulisses fala, quando a cena está confusa, não sei o quê, quem é que tem ideia? Para não ficar uma direção coletiva, quem é que tem a ideia para solucionar? Aí o Toninho fala, eu tenho. Não, não fala. Você vai ter 2 dias para você fazer a cena do jeito que você quer e apresentar. O Eduardo tem uma, ele faz e eu tenho outra. Aí a gente apresenta e vê como é que a coisa dá. Eu acho que nesse sentido nós somos atores assim, muito ativos, né, no processo de trabalho. Esse processo do workshop, que vamos dizer assim, que o Ulisses que nos passou e que eu acho que vem um pouco do Antunes, né? Da escola do Antunes, que é uma escola muito importante também. A construção de uma ideia cênica. Por exemplo, então, Romeu e Julieta tem algumas cenas que foram construídas a partir da abertura de workshops. E esse processo, a gente normalmente, com todas as diferenças de montagem que existem, é um processo que a gente faz constantemente nesse nosso... Lança a mão dele. Com isso tudo é que nós fomos para a rua e chega na rua e você encontra o povo. E aí tudo isso se avoluma, toma sentido e você começa a perceber que o teatro é uma forma maravilhosa de você chegar na utopia. Entende? Chegar num lugar que você pode chamar de utopia representada. O teatro é a utopia representada. Aí comecei a entender também que quando a plateia se organizava em torno do espetáculo, era o espetáculo que estava organizando o mundo e não era o mundo que organizava o espetáculo. O espetáculo organizava o mundo. Então a roda ficava certa, ficava compacto, o menino parava de cheirar cola, o cachorro sentava, ficava assistindo ou dormia, que é bom para ele. O mendigo também, muitos dormiam porque sentiam que ali estavam protegidos. Havia ali uma coisa que era fora do espaço-tempo, se dava em outro lugar, em outra região, em um lugar onde os seres humanos podiam se encontrar e viver as suas melhores possibilidades. Um lugar onde a humanidade visitava as suas moradas superiores. Isso numa roda pequena, mas isso foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje isso é o teatro que eu busco, é o teatro que eu persigo. Meus atores trabalham dessa maneira. Hoje o meu ator tem uma clara noção de cidadania, de responsabilidade social, de liberdade, de horizontalidade, de participação no mundo. Tem desenvolvido uma opinião sobre o que ele está fazendo, o que ele quer fazer. Hoje os nossos atores são donos do seu próprio texto. Nossos atores elaboram o seu próprio texto em conjunto para fazer uma coletividade se expressando em praça pública com um tema, mas na verdade improvisando tudo. Nós não trabalhamos forma, nós só trabalhamos conteúdo. Nós trabalhamos a ideia de que a forma é o conteúdo bem manifestado. Entende? Nós usamos a palavra manifestação para o ator e não representação. O ator manifesta os seus conteúdos. Isso é uma palavra que nós vamos buscar nas fontes do nosso teatro, que é os cultos religiosos afro-brasileiros, onde existe a manifestação. O ator está manifestado, o médium está manifestado. As fontes desse teatro, para que a gente pudesse fazer, são fontes brasileiras muito fortes. Eu rompi totalmente com o pensamento europeu, com o viking protestante do Atlântico Norte. Não se ensaia uma partida de futebol. Entende? Você treina, você discute as coisas, mas o jogo é no momento. Você não ensaia uma celebração religiosa, mas você sabe tudo o que tem a acontecer. O mesmo desfile da escola de samba, você não ensaia o desfile da escola de samba, você ensaia as ideias, os conteúdos, alas e tudo, mas o espetáculo inteiro não é ensaiado. É uma coisa que eu aprendi com a sabedoria popular. Entende? Que não se trabalha a forma, não se ensaia a forma, se ensaia conteúdo. Nós só fazemos ensaio de conteúdo, não fazemos ensaio de repetição. Então, como é que ensaia?
esse espetáculo, nós sabemos. E como é que faz o espetáculo? Nós sabemos como ensaia. E como é que faz? Como é que faz? Nós não sabemos. Nós levamos para a rua tudo o que nós temos e lá nós manifestamos. E no embate com a plateia, ele vai tomando a sua forma. Nós fizemos nossos ensaios de conteúdo, nós sabemos ensaiar. Agora, o espetáculo, nós só vamos saber depois que ele for para a rua. Como a escola de samba também, ela só sabe dela depois que vai para a rua. Né? E aí, é bom, é ruim, é tarde demais, porque ela passa e acabou, né? Que é maravilhoso. Helena não está em Troia. O rei do Egito tirou Helena desse tonto do Paris. Fazer uma guerra em nome de um fantasma é perder. Por quê? Temos apenas que cuidar para que a fé nesse fantasma se mantenha viva no seio de nossa tropa. O processo para o Oinóis é muito importante. A gente não tem um espetáculo do dia para a noite, não tem. O processo constrói, o processo nos faz entender o que nós queremos fazer e nos entendermos uns com os outros dentro da criação da obra. E acho que a Cassandra a gente resolveu, não, gente, vamos apresentar, vamos chamar de Gênesis e vamos colocar o nome da peça que ela está em processo. Então nós apresentamos uma versão que chamava Cassandra em Processo a Gênesis e depois Cassandra em Processo aos que virão depois de nós, que foi a segunda e última versão da peça. Mas o que é ter razão, afinal? Sob o pretexto de matar o pior entre todos os nossos inimigos, vocês ignoram os nossos direitos. Polixena, pai, ela está se destruindo. Sejas razoável, Cassandra. Eu não sei ser razoável. Nós queríamos discutir a questão da guerra, né? A questão da natureza desse pensamento bélico ocidental. E, na verdade, foi importante porque a gente acabou fazendo toda uma revisão dos processos, né? Dos processos históricos que levaram às guerras, às grandes guerras. E no momento que nós estávamos criando a peça, o Oriente Médio em conflito com os Estados Unidos, e aí acontece o 11 de setembro, nesses pretextos forjados, como a Helena de Troia, né, que, enfim, faziam a guerra. O motivo da guerra era a beleza de Helena, coisa linda, né? E aí, de repente, o motivo da guerra no Iraque era a democracia, a liberdade, a maior matança acontecendo, um enorme volume de dinheiro comprando armamentos, e a gente foi compreendendo esse processo todo e acho que chegamos a um trabalho que nos deixou contentes. Acho que no ponto de vista de pesquisa estética, histórica, acho que chegamos a um lugar que, ok, chegamos aqui. Né? Acho que foi uma síntese dos 25 anos do Oinóis, era a Cassandra, era o que nós estávamos fazendo, era uma síntese da pesquisa de teatro de vivência do Oinóis, se insere num grande projeto de pesquisa do Oinóis que chama Raízes do Teatro, que começa com Antígona, depois nós fizemos Dr. Fausto, chegamos em Cassandra e agora nós estamos preparando o quarto espetáculo do Raízes do Teatro, que é Medeia, né? Essa pesquisa sobre o mito de Medeia. Queremos advertir aqueles que torturam, espancam e matam nossos companheiros. A gente estudou o Estado Novo do Getúlio Vargas, a ditadura do Getúlio Vargas, e estudou o período do golpe militar de 64. E a partir daí vinha a figura do Marighella, como um combatente nesses dois períodos, né? Um lutador, um ativista importantíssimo para a luta pela liberdade, pela democracia do país. São alguns anos que o grupo vinha estudando para chegar em 2007 e começar a improvisar sobre a vida do Marighella. Então, a partir daí, sim, já os componentes do grupo, né? o núcleo do grupo, se debruçando diretamente para a criação da encenação. Aí, a partir de improvisar todos os aspectos da vida do Marighella, pensar como a gente poderia abordar. Nós não queremos um teatro de diálogo que vai para a narrativa. Então, a narrativa através das canções, adaptações dos poemas do Marighella e do movimento coreográfico. Então, trabalhar com a ideia do coro, esses aspectos vão nascendo no processo de criação. E então, quando a gente começou essa pesquisa sobre a vida do Carlos Marighella, a gente resgatou também
um pouco da memória do grupo. Por isso que a gente denominou a nossa encenação sobre a vida do Marighella de O Amargo Santo da Purificação. A guerra terminou nas cidades, nas montanhas, neste vale. Agora fica o compromisso nacional de construir a paz. Com Viúvas, que nós resolvemos chamar Viúvas, performance sobre a ausência, nós chegamos num outro lugar. Acho que é correto dizer que nós inauguramos uma nova vertente de trabalho do Aí Nós, que é essa de diálogo com espaços de memória, com espaços que já têm uma carga histórica, emocional, e que a ação cênica vai para esse lugar dialogar com isso. Nós fomos encontrar essa ilha, essa ruína, esse cárcere destruído, com um histórico de ter sido um presídio de presos políticos. Encontramos esse lugar completamente abandonado e tem uma parte terrível da nossa memória que mora lá e que está sendo deixada, né? E então acho que nós encontramos esse lugar. O espaço também nos encontrou, assim, meio nessa encruzilhada de exatamente o que nós estamos querendo fazer. Com Viúvas, o público tinha mais exacerbada a questão da vivência, porque tinha todo esse trajeto que era o que o rio significava para nós dentro da performance. Ele era uma entidade viva, era de onde vinham os corpos, era o rio que trazia. Então essa personagem, a Sofia, essa mãe, essa filha, né, que teve todos os seus homens desaparecidos, ela dialogava com esse elemento, com o rio. E o público tinha a oportunidade de navegar, quer dizer, vir pelo rio. Vinha através do rio, ele encontrava essa mulher, essas mulheres e essa história de ausências. A gente cria os espaços para que os espaços interfiram no sentido da cena. E lá, como aquele espaço nos criou, interferiu no que nós estávamos fazendo. Tinha esse momento de evocação, né, que era já nas celas, em que ela começava a perguntar onde estão, ia falando os nomes, e aos poucos foram surgindo nomes reais de desaparecidos brasileiros. Era muito forte perceber que aquela performance sobre a ausência estava plena, cheia de presenças, né? A cada dia isso era mais forte. Nós temos cenário, temos figurino, temos o texto. Dentro de alguns momentos teremos um eclipse solar. Tem uma história curiosa, porque o Gabriel, a gente já estava, né, conversando, vamos fazer um espetáculo, não sei o quê, ele queria fazer uma Paixão de Cristo na rua. E aí ele nos viu com um repertório, nós estávamos com o Aderbal, estava com o Teatro Glaucio Gil lá no Rio, em Copacabana, e nós estávamos no teatro. E a gente fazia o álbum de família e fazia os espetáculos de rua, que era o Foi por Amor, o Corro Enquanto é Tempo e a Comédia da Esposa Muda, pelas ruas do Rio. E a gente trabalhava com a Veraneio. Era o cenário, os atores, os figurinos, tudo cabia dentro da Veraneio. E ele viu a gente trabalhando, ele foi assistir os espetáculos, não sei o quê, e ele falou com a gente, olha, eu tenho uma filosofia, assim, que a primeira coisa que eu penso é o chão em que o ator vai pisar. Eu não sei que espetáculo a gente vai fazer, mas eu quero que o cenário seja esse carro de vocês. Bom dia, meus senhores! Bonsoir, madame! Como sou a? Já é de tarde! Madame, maintenant que vais-je faire de tout ce temps qui s'est ramassé? Tu me laisses la terre qui se doit se tromper. Et c'est la terre qui revient ou bien, ne me quittez pas, la vie rose, Romeu e Julieta, praticamente a única coisa que nós compramos para levantar o espetáculo foram os microfones que nos endividamos na época, né, e os aviamentos. Mas o resto estava tudo aqui. Estava tudo aqui. Estava tudo, parece que à espera de alguém, no caso Gabriel Vilela, que viesse fazer o alinhavo entre as coisas e que só estava à espera disso, que inclusive já era anseio do grupo, tinha sido sonho nosso já de montar
levar para a rua um clássico, um Romeu e Julieta. Ah, mas e o texto? Como é que vai ser com o texto? Ninguém vai ouvir o texto. Aí veio a ideia de microfonar e tal. Mercúcio! Vamos embora que o dia está quente e os Capuleto andam pela cidade. Preciso dar uma palavra a um dos senhores. Só uma palavra a um de nós? Pode juntar isso a alguma outra coisa e teremos, por exemplo, uma palavra e uma história. Com todo prazer. Eu acho que o Romeu e Julieta é um momento raro, assim, uma conjunção de encontros. As pessoas ficavam um pouco boquiabertas com o Romeu e Julieta, né? De ver assim um clássico, um texto clássico montado com uma tradução parnasiana do Honestaldo de Penaforte, usando modinhas, música popular brasileira da Belle Époque, com um cenário assim muito barroco, uma coisa estrondosa, né? Com a poesia do Cacá. O Cacá, o nosso dramaturgo, ele fez o personagem do Toninho é um narrador, que é o próprio Shakespeare, e ele fala num sertanês, uma prosódia do Guimarães Rosa, tirada do Grande Sertão Veredas, né? Uma pesquisa assim enlouquecida que o Cacá fez de botar um narrador que falasse numa prosódia do Guimarães, né? Então é um troço assim brasileiro, muito brasileiro, e que a gente vai para Londres e apresenta lá no Globo, os caras ficam doidos, assim, falam, gente, vocês são loucos, nós ingleses jamais faríamos um atrevimento desse com a obra do Shakespeare. E aí, ao mesmo tempo, eles diziam no final, mas é tão shakespeariano, é puro Shakespeare. Teobaldo! Caçador de ratos! Miau! Eu acho que o Galpão tem assim dois lados assim bem definidos, assim, bem esquizofrênicos. Um é o teatro popular, o teatro de rua, né, que ele tá presente em vários espetáculos muito importantes para o grupo. Romeu e Julieta, a própria Rua da Amargura, o Molière Imaginário, o Tio, é um espetáculo extremamente popular. E aí tem um outro lado, que é um teatro, vamos dizer assim, um teatro do palco, né? O teatro mais intimista, o teatro mais da palavra, um teatro que nos permite determinados voos, que a rua, às vezes, ela é limitadora nesse sentido, né? E aí vem Pequenos Milagres, que foi um texto criado por nós a partir de cartas, histórias enviadas por espectadores, né, pelo público em geral. Foi muito bonito, assim, nós recebemos quase 600 histórias. A gente estava com o Paulo de Moraes e a regra do jogo era assim, era uma história que, claro, tinha que ser curta, ela tinha que ser verdadeira, ter acontecido de fato, né? Ela tocar assim de alguma maneira num milagre, um milagre de viver. A gente queria tocar um pouco nessa coisa assim, um acaso, um milagre da vida, assim. E foi um processo muito interessante também, um processo dramaturgicamente. A gente trabalhou com o Maurício Arruda, né, que trabalha muito com o Armazém, que é uma pessoa também, um dramaturgo maravilhoso, um grande poeta. E foi muito interessante, né? Essas viagens que nós fizemos, internacionais, principalmente, foram muito importantes para a gente perceber como os grupos, por exemplo, na Europa e na América Latina, mais bem estruturados do que os grupos aqui no Brasil, eles tinham um processo de articulação de que o teatro ele tem que estar vinculado à sociedade em que ele vive, à cidade onde ele vive. Isso é muito importante para a sobrevivência do teatro. E a gente foi, na década de 80, percebendo isso nos grupos da Europa, como eles se articulavam dentro da comunidade. Então, patrocinavam festivais, tinham sede, faziam cursos na sede, tinham uma biblioteca sobre teatro, sobre a história do grupo, né? Isso foi muito importante para abrir a nossa cabeça
para pensar assim, o teatro só é possível se ele tiver um vínculo muito estreito com a sociedade, com a comunidade. Logo depois que a gente vai para a Europa, a gente organiza o Festival de Teatro Internacional aqui em Belo Horizonte, que vai dar origem ao FIT, que hoje é uma instituição importante dentro da cidade de Belo Horizonte. Quando o Galpão se desliga do FIT, ele cria o Cine Horto, que é um espaço físico, onde você tem cursos, tem um oficinão, tem trocas, grupos que são convidados para desenvolver pesquisas, tem um projeto de cenas curtas, tem cursos para crianças, para adolescentes. O Cine Horto hoje tem uma vida própria, caminha com as próprias pernas, mas, num certo sentido, ele é um espelho do trabalho que o Galpão criou e construiu ao longo desses 30 anos, né? E ele, eu acho que é fundamental para esse vínculo do Galpão com a comunidade artística da cidade e o público também, né? Para mim, é muito importante saber que no momento de tanta dificuldade política no país, eu tenha ficado como símbolo de transgressão, de resistência, tenha servido de exemplo para as pessoas continuarem. Isso daí é uma coisa muito boa. Mas tem uma coisa também, eu acho que isso é verdade. Mas, ao mesmo tempo, eu bebi tanto desses grupos, rapaz. Uma influência poderosa no meu trabalho. É o grupo Alegria, Alegria, que na época era dirigido pelo Júnior Santos, do Rio Grande do Norte. Vi aqueles atores nordestinos representando numa feira em praça pública. Me levou para a Idade Média, me levou para antes do teatro que a gente conhece. Me levou para um lugar inacreditável, que eu falei, meu Deus do céu, eu quero habitar esse lugar. Entende? Então, aquilo foi uma influência muito grande para mim. E até hoje o Nordeste é uma fonte para mim, porque o Nordeste tem essa ancestralidade que o teatro da burguesia eliminou, não tem mais. Agora, eu gosto muito de saber que esse movimento cresce. Eu gosto muito de saber que existe isso brotando, porque é uma possibilidade para o futuro. Os gregos diziam, o futuro só acontece no presente. E é isso, nós temos que fazer o futuro agora. A arte que eu fazia era uma arte pública. A arte que esses atores, esses grupos fazem, é uma arte pública, não é uma arte voltada para o mercado, não é uma arte que se vende, nem é uma arte que se compra. É um exercício pleno de cidadania. Eu custei muito para chegar aí. O poder público não pode e não deve se meter aí. Não é o poder público que faz a arte pública. A arte pública é feita por particular. Assim como há políticas públicas para as artes privadas, eu acho que tem que existir bastante, porque é arte, deveria existir também, tem que existir a arte pública, políticas públicas para as artes públicas, para que todos esses grupos possam exercer plenamente a sua função e a gente possa realmente construir uma sociedade melhor através do pleno exercício da nossa capacidade expressiva.